Graça e paz, irmãos. Nossa alegria aqui de estar junto de novo, com essa oportunidade, e com um monte de janelinha acesa aí no condomínio. Hoje a gente vai ter algo de novo bacana, né? Que o Reino de Deus nos proporciona, que é essa chance de estar perto de irmãos queridos, né? Que de outra maneira talvez a gente tivesse que fazer alguma situação de aeroporto. A Érica vem para cá, vai para lá, para a gente conseguir escutá-la. E é muito bom a gente ter a presença dela, de certa maneira a família dela representada. A Érica talvez não saiba quantas vezes ela já esteve aqui nos nossos tempos de oração, que a gente orou muitas vezes. E o reino de Deus é essa possibilidade tão boa que a gente tem de estar junto, orando uns pelos outros. Somos agraciados, né? E no nosso tempo de louvor hoje, eu queria antes falar de um versículo da palavra de Tiago, capítulo 4, 17, que eu penso que é um versículo que acompanha todo cristão, né? Que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu nem me preocupo tanto com a história do está pecando quando eu não estou fazendo o bem. Porque eu acho que o que mais deveria preocupar a gente é quando nós abrimos mão do privilégio de fazer o bem que o reino de Deus nos dá, né? E hoje, de certa maneira, eu acho que é muito bom a gente ter a oportunidade também de ouvir a Érica, porque a Érica, como muitos dos irmãos que estão aqui nas janelinhas, são pessoas que acordam pela manhã pensando como fazer o bem dentro do reino de Deus, como é que Deus pode usar cada um de vocês, cada um de nós, como instrumento do bem. Nós somos chamados, né, como abençoadores, nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para abrir a nossa boca e trazer aquilo que Deus tem para as pessoas. Esperança, amor, consolo, às vezes até lágrimas, quando a gente consegue chorar junto diante de um sofrimento. Então, o contexto do capítulo 4 de Tiago inteiro tem uma série de formas de fazer o bem. Orando, compartilhando bens materiais, não fazendo acepção de pessoas, tomando cuidado com a língua, uma série de coisas. Mas eu acho que a gente realmente precisa sair um pouco daquela fase antiga que a igreja vivia, que é, ai, que medo de pecar, que medo de pecar. Nós deveríamos cada vez mais trazer a consciência de que o nosso Deus, por alguma razão de graça, nos escolheu como privilegiados para abençoar. E todas as vezes que nós lembramos de fazer o bem e fazemos o bem, o reino de Deus se manifesta de alguma forma ali. E todas as vezes que nós agimos de forma que o reino de Deus seja espalhado, que Jesus Cristo seja honrado, tudo isso sobe como um cheiro suave de louvor ao nosso Deus. Então, se nós nos reunimos num final de semana como esse, aqui, em comunidade, como corpo, é por causa do extremo bem que Jesus fez por nós. Então, não vamos abrir mão desse privilégio. Toda chance que você e eu tivermos, estenda a mão para fazer o bem, porque isso honra Jesus Cristo e isso sobe como um cheiro de suave de louvor ao nosso Deus. Que essa seja a nossa consciência quando nós cantarmos. Nós cantamos ao Deus que abençoa, nós cantamos ao Deus que consola, nós cantamos ao Deus que, por uma graça que a gente muitas vezes não consegue compreender, se importa conosco, se importa com cada um, está de alguma maneira sempre ao nosso lado e ao lado daquele que sofre. Então, que essa seja a nossa consciência de louvor, que seja o nosso tempo de adoração aqui hoje. E eu queria convidar você que nós pudéssemos orar nesse momento com essa mentalidade, talvez de revisitar a sua semana. Feche os teus olhos um pouquinho. Eu sei que às vezes em casa a gente perde um pouco o foco, mas concentra um pouquinho, olha para dentro de você. Veja nessa semana quantas vezes o Senhor teve a oportunidade e usou a sua vida para abençoar. Faça isso e agradeça ao Senhor, para que isso tudo seja agradável, louvável a Ele e ao nome dEle. E é dessa forma que nós vamos louvá-lo. Pai, nós te exaltamos nesse momento, Jesus. Obrigado, Senhor.
Pedimos perdão se em algum momento nós deixamos escapar a oportunidade de fazer o bem. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor não desista de forma nenhuma de nos usar, de usar as nossas vidas, para que sejamos instrumentos do Teu reino, Pai. Para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam tocadas, para que Jesus Cristo seja manifesto no coração das pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que seja muito prático isso, que seja um viver diário, contínuo, Senhor, com palavras e com ações. E que nessa hora, nesse momento tão devocional nosso aqui, nós queremos expressar a nossa gratidão por causa da obra de Jesus Cristo na cruz, por causa do Espírito Santo de Deus. E é com essa mentalidade, Senhor, renovada, que nós queremos te louvar nessa hora. Recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas, Deus. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, queridos. Quem pode prever sua força explosiva? Quem pode deter? É o reino de Deus entre nós. Tesouro escondido, quem pode entender? O Pai revelado, quem vai receber? É o reino de Deus entre nós. Perfeita vontade do Pai, é amor, é justiça, alegria e vida, é o Espírito Santo em ação, é o pão repartido, é perdão concedido, é a vida de Cristo entre nós, é o reino de Deus que chegou até nós, é o agir com bondade, é dizer a verdade. A palavra é a luz, é orar confiante, é viver triunfante, porque a morte vencida está, porque Cristo, Cordeiro de Deus, já venceu. Final do meu eu, ver todo o pranto cessar e o bem triunfar, dá-nos a fé e a firmeza nas tuas promessas. Esperança somente em ti. É amor, é justiça, alegria e vida, é o Espírito Santo em ação, é o pão repartido, é perdão concedido, é a vida de Cristo entre nós, é o reino de Deus que
cedo eu te buscarei, de madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti, para ver tua glória e teu poder. Deus, socorras tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada me aproximarei, Senhor. Minha alma sede tem de ti, para ver tua glória e teu poder. Deus, socorras tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Deus, socorras tu, Senhor, na sombra de tuas asas eu me alegrarei. Minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Queridos, nós vamos lembrar dessa mão que tem nos sustentado sempre, e por isso temos tanto motivo de gratidão e a alegria, né? Eu não sei você, tem semanas que às vezes a gente está um pouquinho mais triste, aí você fica se perguntando o que está acontecendo. Eu tinha conversado com os jovens sobre o Espírito Santo outro dia, e a gente falou sobre não entristecer o Espírito, encher do Espírito. Aí uma semana depois eu estava tão triste, aí fiquei me perguntando, o que será que eu fiz? Que eu entristeci, porque eu estava triste, mas aí o louvor é algo tremendo para as nossas vidas, e a possibilidade de falar com Jesus transforma as nossas lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria, né? E a gente faz desse momento de intercessão
um momento de conversa mesmo com Deus a respeito das pessoas que a gente sabe que tem algo a agradecer ou que tem algo que está precisando que o Senhor venha com a sua mão poderosa, com a sua mão bondosa, para que Ele possa cuidar, né? Então eu queria que você tivesse a oportunidade agora, daqui a pouco a pastora Miriam vai estar orando por nós, junto conosco, por esses pedidos que você vai fazer e também por aquilo que você quer agradecer. Então aproveite agora esse privilégio, essa oportunidade de gratidão e de lembrar das vidas. Faça isso agora. Abra o seu microfone e pode falar. Irmãos, eu queria agradecer pela vida do meu cunhado. Ontem nós levamos um pequeno susto com ele. Ele sentiu muitas dores na coluna e precisou ir para o hospital, para o sírio-libanês, e precisou tomar morfina, precisou tomar tramal, e nada passava dor, mas... e aí ele conseguiu fazer a ressonância, e ele tá com bico de papagaio, com hérnia de disco, enfim, né? Mas a gente está muito feliz porque ele conseguiu fazer, né, o que precisava ter feito dentro do hospital e agora já tem um encaminhamento médico. Então, minha oração é para que o Senhor cuide dele mesmo, para que ele possa ter essa dor cessada, né? Porque ele teve dificuldades de se movimentar nos últimos dias, de estar no trabalho com as filhas, enfim. Então, eu queria pedir por ele. E agradecer também o cuidado de Deus com ele até aqui. O Itamir. Ô, Tom, eu queria pedir oração pelo irmão da Silvana. A minha mãe hoje falou com ela e a situação assim que eu não sei nem como descrever, cara, assim, ele sempre teve problemas com bebida e drogas, né? E isso fez com que ele enfim, ele se separou da mulher dele e a mulher dele está muito doente, com quase cega dos dois olhos, assim, por conta de problema com diabetes e tal. Então, assim, cara, uma situação muito triste, muito triste. Ele ficou uns dias na casa da Silvana e parece que ela não aguentou ele, não aguentou mais a situação também, porque dinheiro ele pegava e droga, assim, um cara com 40 e tantos anos, né? E vivendo como, sei lá, um adolescente inconsequente, assim. Então, ela pediu ajuda para minha mãe, porque ele parece que voltou para a esposa, mas não tem nada, assim, porque ele vendeu tudo. E eu falei, gente, eu não sei nem o que fazer, assim, uma situação dessa, você não sabe o que fazer, é uma situação de desgraça muito grande, sabe? E, sabe, parece que a pessoa, a sensação que eu tenho parece que sabe, um pó, assim, que parece que está sendo levado pela vida, assim. Cara, eu não sei o que fazer, eu quero pedir oração por ele, assim, porque eu acho que vai durar pouco, assim, sabe? Então é muito triste, assim, sei lá, eu tava orando agora e pensando, cara, é muito triste. Então o nome dele é Luiz, e é uma situação muito, assim, de muita miséria, cara. É isso. Tá bom, Valtinho. O Valtinho sempre trazendo os pedidos de socorro aí. Você tem algum? Fale agora. Tom, eu também queria agradecer a vocês pelas orações. Semana passada eu estava ruim, né? Porque por conta de um diagnóstico de alergia. Mas em tempos de Covid, qualquer situação diferente a gente já fica angustiado. E eu fiz o teste de Covid na segunda-feira. Graças a Deus, a gente não estava contaminado, graças a Deus. Bom, alegria, graças a Deus. Graças a Deus. Márcio. Verinha. Eu quero fazer um agradecimento a Deus, porque Deus cuidou da Bárbara. Ela, há um tempo, ela já vinha reclamando de uma dor no meio da barriga. E essa dor, ela ia e voltava, ia e voltava. Quando chegou essa semana, ela acabou até desmaiando
porque a dor foi tanta que ela acabou quase desmaiando. Aí eu levei ela no hospital, ela tomou remédio para dor, fez exames e deu uma infecção na urina. E está tomando o remédio e a dor cessou, graças a Deus. Então, eu queria agradecer a Deus por esse cuidado de Deus com ela. Amém. Gratidão, intercessão. Então, lembrar do Ricardo e do Giovanni. Eu tive ontem uma rápida conversa com ele e por uma situação aqui do condomínio, né? E eu percebo que ele pede socorro no sentido de orientação, de ajuda por conta do filho, né? E é uma situação assim um pouco preocupante, não é muito ainda, mas é um pouco preocupante, né? Então ele precisa das orações, o processo emocional, a vida pessoal, profissional e agora do filho também. O filho, ele gosta, ele começou e aprendeu a fumar narguile. E ele está discutindo com o pai que isso é uma questão que não tem muita importância, ele gosta, quer fazer. E assim, eu entrei no processo porque ele quis fazer isso aqui no condomínio, aqui não pode fazer. Então o Ricardo pediu para que eu conversasse com ele, eu não tive essa conversa com ele, mas eu vou ter, né? E junto com ele, até no sentido de ajudar. São situações assim, difíceis, né? Até para a gente de fora entrar. Mas é um menino de 17 anos, tem uma namorada, enfim, tem uma vida aí pela frente, né? E ele preocupa os pais. Então, eu queria que vocês orassem. Giovanni, Ricardo e Giovanni. Amém. Eles tiveram tempo conosco no acampamento, inclusive o Giovanni é um amigo da turma aí, né? É verdade. A gente pode dizer, é um filho da comunidade, né? A gente não pode desistir de orar, de lembrar dessas pessoas todas, perto ou longe, não importa. A Claudete estava falando do momento difícil que a gente está vivendo de referência para os jovens, para tantas situações. Queria que a pastora Miriam colocasse aí essa questão também de orar, né? Pelos jovens, pelas crianças, não só da comunidade, mas de todo lugar aí da cidade, tudo, nesse tempo confuso que a gente está vivendo. Não sei se o Emerson quer falar sobre o Luiz Antônio alguma coisa, Emerson? Oi, Tom. Então eu quero sim. Ontem nós recebemos notícias muito boas aí, que ele completou um aninho ontem no hospital, tá? Graças a Deus, né? E houve uma reação muito boa. Ele já mexeu a mãozinha, já tá tendo alguns estímulos, né? E então o quadro, assim, houve uma melhora do quadro aí dele, né? E graças a Deus o pessoal estava muito feliz e eu louvo muito a Deus porque realmente a gente vê um milagre de Deus aí nessa situação, né? Então eu agradeço muito as orações, ainda não está fechado, né? Não está totalmente recuperado, mas estou vendo a evolução aí do quadro do Luiz Antônio, tá? Então agradeço a vocês aí de coração pelas orações. Amém. Para quem não lembra, o Luiz Antônio é um bebezinho que, como o Emerson falou, completou um ano e ele tinha caído do trocador. E foi algo tão feio, tão chocante que a gente temeu pela vida dele e a igreja clamou naquele mesmo dia que o Emerson trouxe. E a gente tem visto Deus reverter, né? E agora nós estamos orando para que não haja sequelas, que essa criança possa ficar bem, que ela possa ser uma expressão do milagre de Deus, do amor de Deus, né? Já está sendo, né? Por tudo que a gente está vendo. Mais alguém? Wellington? Quero aproveitar para agradecer a Deus por
Tantas vezes que a gente cuidou de crianças, a gente em pai tão desajeitado, né? E quantos livramentos deu Deus para os nossos filhos, então, né? Quando alguma coisa ruim assim acontece, a gente vê como Deus cuidou para que muitas vezes isso não tivesse acontecido, né? Verdade. Hoje a gente teve, então, a presença do Efraim com a gente lá, que a gente também está orando. O Efraim sofreu um acidente grave no caminho para a chácara onde ele mora, e graças a Deus ele se safou com vida, mas ainda tem algumas sequelas que nós temos que orar, né? Não sei, eu vi a Liege aqui com a gente, eu não sei se ele está aí participando do culto conosco. A gente também agradece a Deus o Efraim no hospital, e nós agradecemos a Deus esse livramento, agradecemos a Deus a misericórdia de ter guardado o Efraim, que ele tenha uma franca recuperação. Estamos orando, Efraim, para que você se recupere. Obrigado. Que bonitinho. Bonitinho. Graças a Deus. Uma alegria poder estar com esses irmãos nesses momentos, né? Poder estar junto de alguma forma. Pastora Miriam, vamos lá? Vamos. Foi muito bom ver, Efraim. Muito bom ver aí um pouquinho que nosso coração se alegra em vê-lo, porque realmente deu um susto na gente, né? E nós louvamos a Deus pelo livramento e pedimos ao Senhor que complete teu restabelecimento, e vamos orar então nesse momento. O primeiro hino que nós ouvimos e cantamos juntos é Fé e Firmeza nas Tuas Promessas. E realmente precisamos ter essa fé e firmeza nas promessas. Que promessas são essas? As promessas que Jesus disse: vou deixar um consolador para vocês, e ele vai estar com vocês todo o tempo. E é baseados nisso que nós oramos, pedindo que o Espírito Santo interceda conosco por estas vidas. E antes de pedir alguma coisa, nós vamos agradecer. Orem comigo, porque 2 ou 3 concordam, e o Senhor, segundo aquilo que Ele já determinou, Ele entrega para os seus filhos aquilo que cada um necessita. Senhor, meu Deus poderoso, te agradecemos primeiramente por estarmos aqui reunidos nesse momento, Senhor Jesus, com essa oportunidade de nos encontrarmos desta forma. Nós te louvamos porque deste sabedoria ao homem para que essas providências fossem tomadas antes que acontecesse o que está acontecendo agora. Essa pandemia, essa dificuldade em nos encontrarmos. Senhor, tu és tremendo, tu fazes as coisas que a gente não imagina, para que vão servir na realidade para o teu reino. Mas elas estão todas determinadas e planejadas, e tu realizas através de nós os teus planos. E nós te agradecemos por isso. Nós vamos te agradecer primeiramente agora, Senhor, pela vida da Érica, Senhor, por estar conosco e tudo que tens feito pela Érica. Não temos palavras, Senhor, para te agradecer tudo, Senhor, que fizeste, Senhor, por ela. E que fazes, Senhor, estar agora dando a alegria da sua presença entre nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, através do que a Milena pediu em agradecimento e pelo seu cunhado, porque o Senhor tem dirigido o tratamento, o Senhor está dirigindo o tratamento, e nós te pedimos que completes, porque essa enfermidade é complicada e precisa da tua direção, da tua orientação, para que os médicos saibam o que fazer, Senhor Jesus. É algo crônico que realmente precisa da tua direção, da tua orientação. Nós oramos, Senhor Jesus, fazemos coro com o Valtinho, Senhor, em favor da Silvana, que tem diabetes, está perdendo a vista, pelo que eu entendi. Senhor, tem misericórdia dela, cuida dela. E do seu irmão, Luiz,
meu Deus, uma vida desgraçadamente perdida, pelo que o Valtinho falou, Senhor, uma vida que está realmente numa lama de desgraça, sem perspectiva, e nós oramos por ele, para que tu o resgate, Senhor Jesus, o tire dessa situação e traga salvação para ele, Senhor Jesus, para que a sua família tenha uma vida digna. Cuida, Senhor, dessa vida, Senhor, com teu amor, com teu poder, porque a tua vontade é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que ele seja, Senhor Jesus, que o seu coração seja tocado para que ele conheça a verdade que é Jesus e possa estar liberto desse mal. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, junto com Hamilton, porque esse teste de Covid foi negativo e nós te louvamos por isso e te pedimos saúde para ele por essa questão da sinusite e é algo que realmente às vezes lhe traz muito desconforto. Traz saúde a ele, Senhor, para que ele possa estar sempre disposto para te servir e te honrar. Nós te louvamos, Senhor Jesus, e te agradecemos, juntamente com a velhinha, Senhor Jesus, pela Bárbara. Algo que realmente estava incomodando e veio à tona e descobriu-se o que era e foi tratado. E nós te pedimos, Senhor, que a tua mão de poder esteja, Senhor Jesus, no corpo da Bárbara e que esse mal não volte mais, mas ela esteja sempre sob teus cuidados, Senhor. Nós oramos, Senhor Jesus, junto com o Márcio e te pedimos pelo Ricardo. Senhor Jesus, o nosso coração se move quando nós falamos do Ricardo, porque é uma pessoa que tem sofrido muitos reveses e ele precisa da tua companhia, precisa da tua mão, precisa da tua direção. Ó Pai, cuida dele, sua vida emocional, sua vida social, sua vida profissional, Senhor. Ele precisa de direção, de orientação, de firmeza. Oramos pelo seu filho, Senhor, pelo Giovanni. Ó Pai de misericórdia, liberta esse garoto desse vício terrível, Senhor, que traz tantos malefícios que eles não se apercebem disso, meu Pai. Cuida, Senhor, desse menino, Senhor, ele já conhece, Senhor, o Evangelho, de alguma forma, ele conviveu conosco, Senhor, e ele precisa, Senhor, retornar. Coloca no seu coração vontade, Senhor Jesus, e desejo de servir. E coloca também uma repulsa pelo vício. Tu podes fazer isso, Senhor. Tu podes fazer isso e nós te pedimos isso em nome de Jesus. E aproveitamos, Senhor, para orar pelos jovens. Ó Senhor, livra nossos jovens, Senhor, de todas essas malignidades. Livra nossos jovens, Senhor Jesus, dessa mundalidade, dessa maldade, dessa perversidade que está solta, Senhor, mudando conceitos, mudando princípios, Senhor, tentando deixar nossos jovens à mercê de si mesmos, Senhor, sem orientação e sem perspectiva segura de vida. Senhor Jesus, põe a tua mão, coloque, Senhor, em ação o teu Espírito Santo, Senhor, para que mova os corações e fortaleça aqueles que já te conhecem, Senhor amado. Senhor Jesus, nós te agradecemos junto com Emerson pela vida do Luiz Antônio, que tu tens feito, Senhor Jesus, um milagre e tens sustentado essa criança e estás tratando dela. Senhor Jesus, completa, Senhor Jesus, a tua obra e que essa família, Senhor Jesus, venha te glorificar e te exaltar. E o pai do Luiz Fernando também te conheça, Senhor Jesus, e perceba quão grande é o teu poder e a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Efraim, junto com Hamilton, Senhor, junto com toda a sua família, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque tu poupaste a sua vida. Contudo, Senhor, nós continuamos te pedindo, Senhor, que completes o restabelecimento do Efraim, que não permita nenhuma sequela, Senhor, nada que venha prejudicar a sua vida, o talento que tu tens dado a ele, Senhor Jesus, o talento precioso do conhecimento e da informação. Senhor Jesus, cuida dele, ele é importante para a sua família e para nós também. Poupa, Senhor Jesus, de sofrimento, Senhor Jesus, e restabelece-o completamente para a nossa alegria, Senhor, e para a tua glória, Senhor. Te agradecemos com o Wellington também, os livramentos que tem nos dado, Senhor Jesus, de nossas crianças e tantos livramentos que nós nem percebemos, Senhor Jesus, que somos protegidos. Fica conosco, Senhor Jesus, assista-nos, Senhor, e perdoa os nossos pecados e faça-nos sempre, Senhor, intercessores dos nossos irmãos. Se não podemos fazer nada por eles, podemos orar e pedir a Ti que lhes dês as bênçãos que já estão
prometidas que já estão reservadas e que já estão preparadas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ô, Tom, só um minutinho. Irmãos, a gente sabe que vocês e todos nós sabemos que a comunidade está mudando de endereço, né? E essa mudança de endereço, num período como a gente está vivendo, nós estamos com dificuldades financeiras e oramos para que Deus nos ajude e nos abençoe. Mas a gente conta também com seu compromisso e com sua generosidade em abençoar a comunidade naquilo que precisa. Não tem sido poucos os nossos custos para encerrar as atividades e desmobilizar o prédio onde a gente estava, e não tem sido poucos os custos que vamos ter para mobilizar o nosso novo endereço. Então, seja generoso, oferte, dizime, entregue um pouco dos seus recursos para o bem comum, em favor da comunidade, para que a gente continue abençoando e ajudando a muitos. Amém? Se você não tiver os dados bancários da comunidade, e aí você tem a oportunidade de ofertar, ok? Que Deus os abençoe e faça transbordar os celeiros de todos vocês, de todos nós, e que a gente ainda celebre a bênção de Deus sobre todos os aspectos. Amém. Revelaste o teu amor, Senhor, por nós na cruz, demonstrando-nos eterna compaixão. Salvação concede a todo que confia em ti. Jesus, tu és o Deus da nossa rede.
A gente fica cantando um monte se deixar, né? Graças a Deus. A Érica está revendo alguns que ela já conhecia antes mesmo de eu conhecer que ela conhecia os irmãos. E a alegria da gente se encontrar aqui. E a Érica, se o reino de Deus é dos pequeninos, parafraseando o texto, a Érica é daquelas pequeninas que a gente ouve falar que por onde ela está, o reino de Deus está acontecendo por ali, né? Ela passou pela IBAB fazendo lá todo um trabalho que Deus tinha para ela, depois ela foi para Curitiba, andou por tantos lugares, aí a gente perguntava o que a Érica está fazendo agora, né? As notícias chegavam, está cuidando de idosos, terceira idade, melhor idade, está acompanhando, está fazendo lá tudo uns... está fazendo umas eriquices do reino de Deus. E aí, uma coisa que ela tem feito, e praticamente eu não tenho tido a oportunidade de compartilhar com ela, talvez a chance seja agora, mas algo que está muito no coração da gente, que ela tem entrado em hospitais, né? Antes da pandemia, não sei como ela está fazendo agora, mas antes a Érica estava num trabalho missionário, de capelania, de pastoreio, de cuidado, muito intenso, numa linha de frente com aqueles que sofrem, né? E a gente sabe que a graça de Deus se manifesta sobre esse tipo de trabalho, de servir. E a gente tem muita gratidão a Deus pela vida da Érica, por aquilo que o Senhor tem feito através dela, e pela oportunidade que temos de ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar através da sua vida, viu, Érica? Fica à vontade, eu acho que você já está à vontade, né? No nosso condomínio aqui. Seja bem-vinda e que o Senhor te abençoe, te guarde e fale através de você. Obrigado. Amém. Que privilégio com os irmãos. Muito obrigada por esse convite tão carinhoso. Muito especial também rever alguns de vocês. Eu não vou citar os nomes porque eu posso me perder. Mas aqueles de nós que já convivemos, o coração pulsa um pouco mais rápido. E parece que quando nós nos encontramos, algumas memórias são acessadas. E aí a gente pega essas memórias e revê, né? E talvez hoje ainda, enquanto estivermos aqui juntos, isso aconteça. E aí a gente vai ter que fazer uma escolha. O que fazer com essa memória, né? A gente agradece, a gente organiza de novo e guarda no armário da nossa alma. A gente precisa de alguma outra atitude, às vezes até mesmo de uma experiência de testemunho, de compartilhar ou de perdoar, de pedir perdão. É tão rico isso quando nós estamos juntos e o Espírito Santo de Deus nos leva pela mão a acessar algumas realidades daquilo e de quem nós somos. Então, estar aqui é um exercício também destes, de me permitir estar aberta e sensível e exposta nas mãos do Espírito Santo de vocês também. Muito, muito, muito obrigada. Até peguei aqui de novo uma frase que eu gosto muito: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. William Lau. Irmã Miriam, muito obrigada. Obrigada por expressar o amor da igreja, orando pela minha vida, orando pela minha família. E a gente não tem como agradecer, senão amar também e orar por outras pessoas também. Faço desse nosso momento um momento de gratidão. Espero que enquanto for compartilhando da palavra, eu vou atualizando um pouquinho vocês. Tom, Milena, bom, a gente é da mesma herança e é muito bom estar com vocês mais uma vez. O pessoal da música, vou falar o Wellington e com ele todos, tá bom? É um privilégio ouvi-los mais uma vez e eu fiquei imaginando que esses mesmos vídeos podiam estar lá nas TVs internas do Hospital do Rossio, onde eu trabalho, de alguma maneira acolhendo pessoas que estão internadas. Quem sabe nós possamos fazer isso também. Mas eu me lembrei de uma vez que eu fui tomada pelo Espírito Santo com vocês, em um retiro, e eu sempre falo disso, porque é muito rico. E nós cantávamos um salmo olhando para as estrelas. Aleluia, nós cantávamos, quão magnífico é o teu nome. E eu tive a sensação de que até os anjos silenciaram, porque era tão lindo ouvir esses irmãos cantando. Era algo que o Espírito Santo
movia e céus e terra se encontravam. Então, quando por vezes eu quero um lugar assim de adoração dentro de mim, eu vou para aquele lugar com vocês cantando. Muito, muito obrigada. Vamos lá, um lugar onde céus e terra se encontram. Eu vou usar provavelmente 2 ou 3 textos, e um deles está aqui em Deuteronômio 30, versículo 19. Eu vou ler na versão da mensagem, ainda que não seja a escolhida de tantos, mas como estamos tão em família, eu vou usar esse texto. E o texto diz assim: hoje conclamo os céus e a terra como testemunhas. Ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam, e amem ao Eterno, seu Deus. Sejam obedientes e apeguem-se a Ele com firmeza. Ele é a própria vida de vocês, uma vida longa estabelecida no solo que Ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. No início do texto 19, de novo, conclamo os céus e a terra como testemunhas. Coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Não sei se o melhor título para essa nossa reflexão é testemunhas, mas talvez seja. Vamos ver se até o final vocês concordam comigo. Céu e terra como testemunhos ou testemunhas de uma escolha. Escolham, pois, a vida. Em dias de Covid-19, obviamente nós não estamos falando da realidade restrita da saúde, mas de tudo que essa pandemia envolve, de tanta complexidade que nós não temos consenso e não temos ainda, né, direito quais os passos a seguir, conquanto fazemos escolhas nesse tempo e nós podemos escolher a vida ou a morte. Vamos lá para Lucas 24. Versículo 13. Tom, o que você prefere? Cada um lê um versículo, eu leio mesmo, alguém lê tudo? Nós vamos ler do 13 ao 32. Eu? Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus aparece e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam, cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eu acho extraordinário como Jesus vem na direção daqueles de nós que estamos indo no caminho oposto. Esses 2 discípulos estão por demais entristecidos, como diz o texto. Eles estão talvez sem compreender direito o que estava acontecendo, assim como tantos de nós e tantos que estão próximos de nós. E então eles tentam ir para um lugar seguro, e este lugar seguro, na percepção aqui de Lucas, seria a casa deles. Isso é extraordinário, que nós possamos ir para casa. E aqui já vem uma situação, né? Nossa casa tem sido este lugar seguro? Tem sido este lugar do quando a gente não está entendendo direito? E quando a gente não está se compreendendo? Quando nós estamos entristecidos? A casa da gente é este lugar onde a gente pode ser recebido, pode ser acolhido, pode ser amado, pode ser cuidado? Esses 2 discípulos provavelmente estavam lidando com uma frustração. Eles tinham uma expectativa e essa expectativa não foi realizada. Então, eles escolhem ir para casa. E o que faz Jesus? Os acompanha. Jesus não chega lá e
e falar, para, volta, vocês estão errados. Não é para casa que é para vocês irem, eu tenho uma proposta para vocês vão ser minhas testemunhas, meus testemunhos. Jesus simplesmente se aproxima e nem se permite ser conhecido. Porque se eles já tivessem conhecido Jesus naquele momento, talvez a conversa fosse outra. Talvez a postura fosse outra também. Jesus chega com uma discrição extraordinária. Ele simplesmente acompanha. E então, ele presta, por assim dizer, a sua escuta. Ele faz perguntas. Ei, sobre o que vocês estão conversando? Como assim? Você não está sabendo? Nós estamos falando da pandemia. A propósito, desde o dia 15 de março, nós não nos reunimos mais presencialmente. E agora? Nós estamos mudando de sede. Temos muitos desafios pela frente, inclusive financeiros. Você não ouviu nada disso, Jesus, misericórdia. Sabe o que? Nessa nossa caminhada, tem pessoas que estão precisando de acolhimento, de cuidado. E, na verdade, nós não sabemos direito como fazer isso. Antes a gente até podia abraçar, podia fazer uma visita, podia tomar um café. E agora? Bom, Jesus deixa eles falarem. Eu queria dar uma dica. Diante da possibilidade de sermos testemunhas de Jesus, nós precisamos permitir que as pessoas sejam escutadas. Sejam escutadas, simplesmente assim. Ei, como você está? Olha, eu estou te ligando só para te dizer que eu queria te escutar um pouco. Como foi o dia? Você está lidando com uma situação delicada? Você quer falar um pouquinho sobre ela? Escutar. É fato que nós escutamos muitas vozes. E muitas delas estão na mídia. Até nosso encontro. E então, é difícil discernir que voz escutar. Mas aqui, nesse texto sagrado, quando dois dos seus estão entristecidos, tomando o caminho de casa, Jesus deixa que eles falem. Faz sentido para vocês? Escutar. Na minha caminhada como capelã, eu entendo algumas coisas. Uma delas é que capelania vem de capa. E capa é uma indumentária, uma roupa de cuidado, né? Aquele que quer acolher, que quer cobrir, que quer cuidar. E uma das expressões do cuidado que tenho experimentado é justamente me aproximar das pessoas, permitindo que elas falem. Eu não preciso concordar com elas. Eu não preciso ensiná-las. Eu não preciso convencê-las. Não. Eu só preciso, em um primeiro momento, e às vezes é longo esse primeiro momento, deixar que elas sejam escutadas. Que elas se escutem. Aliás, esse é um dos princípios da escuta ativa. Que elas se escutem. Que elas se percebam enquanto falam. Aqui no Paraná, logo no início da pandemia, um dos decretos do governo preconizou que os familiares não poderiam estar fazendo visita para os pacientes internados durante o período da pandemia. E então, quando um paciente é internado, ele também fica num certo isolamento. Só que não é mais na casa, é no hospital. E esse isolamento pode durar uma semana, um mês, 2, 3, 4 meses. E essa pessoa não tem contato com o seu familiar. Nenhum contato presencial. Alguns, dependendo do nível ali do tratamento, se ele não estiver na UTI, ele estiver na área do internamento e tiver um celular, ele até vai conseguir conversar com a família, mas tantos outros não.
Então, além do no decreto, além de, né, de ter essa proibitiva do familiar, a proibitiva também é dos líderes religiosos. Não pode entrar pastor, não pode entrar padre, não pode entrar o líder religioso, que, de acordo com a nossa Constituição, é um direito de quem está em regime de internamento, mas agora é um cuidado, então eles não podem entrar. E também os voluntários, cuja grande atuação dos voluntários sempre foi de humanização, né? De solidariedade. Eles também não podem entrar, nem aqueles que atuam voluntariamente nas capelanias. Então, uau, quem conversa com eles? Quem permite que o paciente fale? E fale o quê? O que ele quiser falar. Às vezes ele vai falar da sua dor, do seu medo, da sua angústia, da sua preocupação, mas também ele pode falar dos seus sonhos, pode falar das suas histórias, das suas expectativas. Então, quando o decreto foi homologado também no contexto do hospital em que eu trabalho, o Hospital do Rossio, eu me aproximei e disse, como assim? A capelania existe por causa do sofrimento, e se na hora do sofrimento nós não podemos estar aqui, então não faz sentido a gente estar em momento nenhum. Eu não quero ficar em casa. Eu quero estar aqui. Eu não posso exigir que os nossos voluntários aqui estejam, mas eu não sou voluntária. Eu sou missionária da Primeira Igreja Batista e eu posso trabalhar. Conquanto eu tinha uma situação. Meu marido estava concluindo um tratamento oncológico e ele era um daqueles que está no perfil, né, do grupo de risco. E então eu me lembro que eu vim para casa. E quando cheguei em casa, a primeira coisa a fazer era tomar banho. E eu estava tomando banho e orando e chorando. E eu disse, Jesus, eu gostaria muito de estar participando do que o Senhor vai fazer naquele hospital nesse período. Eu quero amar como o Senhor. Conquanto eu não posso colocar meu marido em risco, o que eu posso fazer agora? Aquele tinha sido o dia em que eu tinha conhecido todo o novo fluxo do Covid no nosso hospital, que tinha sido escolhido para ser um hospital referência Covid aqui. E então, enquanto eu estava orando, e eu adoro orar no chuveiro, porque lá ninguém percebe o que a gente está falando direito, e nem que a gente está chorando, enfim, certamente eu não sou a única que tem essa experiência, eu estou vendo uns olhinhos aqui. Eu disse assim, ai Deus, que tal o Senhor fazer de novo? Fala com meu marido, dá um sonho para ele, de que é o Senhor quem está me mandando, porque aí vai ficar tudo tranquilo. Assim como o Senhor falou lá com José, marido de Maria, guardadas as devidas proporções da revelação de Deus, mas eu sei que o Senhor é o Senhor. Eu só não posso ir sem o Senhor falar com meu marido, e, enfim. E terminei o banho, e do nosso quarto até a sala, o Tom e a Mi, que conhece, são poucos metros. Quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei aqui, na sala onde eu estou agora, a mesa estava posta, nós agradecemos a Deus e começamos a tomar um lanche com os nossos filhos. A Silvia, que hoje tem 22 anos, o Davi, que tem 19 anos, que foi o filhinho da Milena. E então meu marido perguntou, como foi lá no hospital hoje? E eu super empolgada, aquele dia o Davi tinha ido comigo, contei como foi ver o hospital se preparando para receber os pacientes Covid. E estou contando para ele, e ele para e diz, bem, eu acho que você tem que estar lá. Aí eu falei, como assim? Ele disse, vai ser muito importante para os profissionais do hospital terem a tua presença lá. Saberem que você está lá, que de fato eles podem contar com a capelania. E eu parei e falei, mas e você, gato? Né? Você é público de risco? E ele disse mais ou menos assim, eu posso pegar Covid em qualquer lugar, e de qualquer maneira, mas lá Deus nos chamou para servir, então você precisa estar lá. E naquele momento nós oramos e eu fui enviada pela família novamente. Então, ok, estou eu lá no Hospital do Rossio, escutando realidades. E desta vez,
não só de pacientes, de profissionais também. E o que eles diziam? Que estavam com medo. O que eles diziam? Que não sabiam direito como seria estar afastado dos filhos durante alguns meses, porque agora a medida que eles tomaram como família era que os filhos ficariam com avós, ou com tios, ou com alguém, e eles ficariam separados. O que eles falavam? Eles falavam do privilégio de terem sido escolhidos por Deus. Eles tinham um senso de vocação para estar lá, assim como eu. Tínhamos o mesmo senso de vocação. Vamos voltar ao texto? Jesus perguntou, e o que foi? Eles disseram, as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Histórias de mulheres. Pastor Tom me disse que ele gostaria de ter mulheres ministrando esses dias em virtude do Outubro Rosa. Que interessante que há alguns anos a temática do Outubro Rosa foi tão prioridade, mas agora, diante do Covid, tão difícil a gente integrar mais uma situação, né, de fragilidade. Estes homens escutam as histórias das mulheres, mas eles não acreditam, eles não conseguem ver. Por quê? Porque eles estão entristecidos, porque eles estão sofrendo, porque eles estão indo embora. Eles não vão acreditar nas histórias das mulheres. Abre e fecha o parênteses. Aqui, no início do capítulo 24, Jesus aparece primeiro para elas. E são elas que testemunham. Interessante como Jesus inverte a lógica, não é? Ele deveria ter aparecido primeiro para os homens, primeiro para os discípulos. Não teria tido esta dúvida. Mas Jesus é extraordinário. Ele se revela aos pequeninos, como disse o Tom ao me apresentar. Ele se revela nesses dias em que vocês estão escolhendo mais uma vez ouvir as mulheres, porque eu vejo que esta é uma igreja tão saudável, fiquem atentos, porque o Jesus ressurreto, ele se mostra às mulheres também. Fechei meu parênteses. Vamos continuar? Olha o que fala Jesus. Vocês não entendem, suspirou Jesus, como demoram para crer? Porque não acreditam em tudo que os profetas disseram, não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Número 2. Se o número 1 é escutar, o número 2 é esperançar. Quando nós vamos ao encontro de pessoas que estão sofrendo, é determinante que nós escutemos. No contexto hospitalar, eu estou trabalhando com vocês, algo que a gente trabalha com os nossos voluntários também. Nós temos uma ênfase em escutar a pessoa que está sofrendo, no caso o paciente, o familiar do paciente, os profissionais de saúde que estão cuidando do paciente, escutar a mim mesma, né, a pessoa que está oferecendo um acolhimento espiritual, mas o que é determinante para nós é escutar o Espírito Santo de Deus. Porque sem escutar o Espírito Santo de Deus, nós podemos talvez fazer um acolhimento simpático, mas não será um acolhimento espiritual. E escutar o Espírito Santo de Deus poderia ter várias interpretações. Ainda mais quando numa capelania a gente tem várias denominações atuando junto. Então nós organizamos que essa escuta do Espírito Santo de Deus geraria
uma palavra bíblica, geraria uma história de esperança, geraria um texto sagrado que viesse a acolher, de fato, espiritualmente aquele que estava sofrendo. Então, esperançar para nós é entregar uma palavra. E foi isso que Jesus fez. Ele escutou e depois veio esclarecendo que aquelas crenças que aqueles 2 discípulos tinham, elas estavam infundadas. E por isso, a fé deles já estava comprometida. Porque eles não creram naquilo que a palavra dizia, eles criam naquilo que eles queriam crer. E quando nós falamos de doença, isso é muito comum. Certamente vocês já vivenciaram realidades assim, Deus sabe o que faz. O melhor está por vir. Esta foi a vontade dele. Ou foi assim, né, que ele quis. Enfim, o que eu presenciei com os nossos irmãos na capelania é que, diante da situação da enfermidade, um expulsa, outro diz que é para a gente ficar melhorado, outro diz que é do inimigo. Enfim, é uma coisa difícil. Assim como com relação ao Covid, não é mesmo? Há os que dizem que é do diabo, há os que dizem que é algo que Deus está fazendo, há os que dizem que isso vai ser, a gente ainda vai colher frutos, enfim, é tudo isso. Então, lá no hospital, nós tentamos trabalhar à luz da palavra. E toda vez que você for na direção de alguém, em nome de Jesus, com a expectativa de ser testemunha dele, ele vai lhe dar uma palavra. Ele vai lhe dar uma palavra. Você não precisa dizer, estou ouvindo Deus falar assim comigo. Você vai dizer, talvez, sabe, te escutando, eu estou me lembrando de uma história da Bíblia. Posso te contar? Por exemplo, João 11:3. Aquele a quem tu amas está doente. Esse foi um texto que Marta e Maria mandaram para Jesus como um recadinho ao terem a noção de que Lázaro estava doente. Elas sabiam que, além da doença, Lázaro era amado. Além da doença, Lázaro era amigo de Deus. Ops, os amigos de Deus também ficam doentes? Ficam doentes. E Jesus, quando recebe esse recadinho, ele diz, esta doença de Lázaro, não necessariamente a minha, não é para a morte, mas ela é oportuna para a manifestação da glória de Deus. Eu amo. Então, na experiência aqui com a minha família, nós mais uma vez oramos assim, Deus, se algo acontecer, que seja para a sua glória. E sabe o quê? Dali a algumas semanas, meu marido estava com Covid. Desta vez, fizemos os testes todos. Alguém aqui de vocês viveu essa experiência do Covid agora, recentemente? Ok. A Milton de dar negativo, né? Então, deu negativo o meu e os dos filhos. Quando deu negativo o meu, no primeiro momento eu pensei, ufa, não foi lá do hospital. E era isso mesmo. Ele disse, eu poderia pegar em qualquer lugar. Ele tá chegando aqui, todo bonitão. Claro. Depois ele aparece aqui. E nós cuidamos dele. Aliás, nós fomos muito bem cuidados. Ele não precisou de internamento. E eu tirei uma frase daquele período. O amor cura e engorda. Porque nós recebíamos comida. A igreja começou a mandar para a gente a marmita todo dia. Irmãos e irmãs, um carinho, uma coisa tão linda, que de fato engorda, mas cura. Mas cura. E nós temos condições mesmo. Gente, é muito interessante isso de cuidar de quem não está bem, né? A gente fica com outra predisposição física, a gente não tem muita estrutura.
Enfim, foram esses primeiros 15 dias, ele não teve comprometimentos maiores, mas na sequência eu peguei Covid. E aí foi uma surpresa para nós, porque eu fiquei internada. Quando eu estava entrando já para o internamento, na maca, no hospital que eu trabalho, então eu olhei assim no teto e falei, nossa, eu nunca tinha visto esse teto, porque eu não ando pelo hospital olhando para cima, né? E ali eu percebi, vou ter uma experiência nova com Deus, só porque eu estava olhando para cima. E de fato, foi uma experiência muito especial, a ser cuidada por aqueles que eu cuido. Não vou entrar em tantos detalhes do meu tempo de internamento, por causa do nosso tempo, eu quero seguir só um pouco mais. A dizer que em uma das noites, em uma das madrugadas, lembra do escolhe, pois, a vida para que vivas? Eu tive um enfrentamento com a morte. Foi muito difícil para mim. Eu senti a morte perto, mas eu não consegui discernir que era comigo. E eu entendi que era com o meu marido. Mas eu não estava com ele, eu não estava vendo ele, eu não estava presente. E então, no dia seguinte, eu tive alta. Só que na hora da minha alta, o meu marido foi internado. E aquele peso de morte ficou mais claro para mim. Eu preparei uma foto para vocês. Deixa eu ver se vai entrar. Estão vendo? Aqui é o Jacob. Essas mãozinhas aqui é o Davi, a Silvia e eu. Ele estava entrando no internamento. O versículo era: aquele a quem tu amas está doente. Nós olhávamos para alguém que é um amigo de Deus e que agora estava enfrentando essa situação. Mas era para a glória de Deus. Essa era a nossa escolha. Não foram dias fáceis. Foram dias de luta. Os céus e a terra são minhas testemunhas, que eu coloco sobre vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. É possível viver mesmo em meio à experiência do Covid? Da Covid? É possível estar em paz mesmo em meio à experiência da Covid? É possível ter esperança mesmo em meio à experiência da Covid? O que fez meu marido nos momentos mais extremos? Entregou a vida dele a Jesus. E nós? Nós também. Nós também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Sabe, nesses momentos, o que precisamos muitas vezes é, mais uma vez, trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o esperançar é a palavra de Deus viva dentro de nós. Não que nós não tenhamos chorado, não tenhamos ficado entristecidos, mas a palavra de Deus nos renova. E ela nos diz que a experiência da morte, ela é real. E que nós vamos sepultar alguns. E seremos sepultados por outros. Então, a experiência de escutar Deus falando é uma busca. E muitas vezes Deus vai falar através da sua voz. Como Samuel escutou Eli. Aliás, escutou Deus achando que era Eli. Vai ouvir você. E o que você tem para falar? Esperançar. Diante do esperançar, aqui na nossa casa, a Silvia e o Davi também tiveram Covid. Então nós ficamos afastados, muito afastados de tudo e de todos. Sabe o quê? O primeiro texto que o pastor Tom falou hoje para nós, você lembra aí, Tom?
Repete, por favor. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Um dia eu perguntei para o meu marido: ei, gato, você tá usando fralda? Nós estávamos falando pelo telefone, ele na UTI. Ele disse: eu tô. Eu disse: mas quem que te mandou fralda? Eu tô aqui, né? Eu estava em isolamento em casa. Alguém mandou fralda. Alguém mandou uma coxinha. Alguém mandou um copo d'água. E vocês já ouviram isso lá em Mateus 25? Tive fome e deste-me de... Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e me visitaste. Estava doente e cuidaram de mim. Gente, isso é tão especial, isso é tão especial. Nós fomos tão amados neste período e vocês, como igreja, oraram por nós. E se não tem oração, não tem esse mover, não tem esse azeite, a engrenagem não funciona. Sim, vocês não podiam estar lá entregando uma fralda, mas enquanto vocês oravam, alguém levou uma fralda para o meu marido. E não era porque a gente não tinha condições de ir na farmácia para comprar, condições financeiras, mas porque a gente simplesmente não podia sair de casa. Então, eu liguei para uma amiga médica e falei: ei, você pode comprar umas fraldas para o meu marido? Porque aquela que ele recebeu, sabe de onde foi? De uma campanha que a capelania faz no final do ano para ajudar os pacientes que não têm condições. Nós atendemos 97% SUS. E eu disse: meu Deus, foi algum irmão de alguma igreja que ajudou. E então pedi para ela comprar. E que legal ligar para ele e falar: e aí? Ele falou: ah, essa fralda é tão boa. Você ajudou. Você ajudou. Esperançar é entregar a palavra. Mas ao entregar a palavra, eu de fato estou entregando uma palavra que está encarnada em mim, que está encarnada na igreja de Jesus. E se é para comprar fralda, a gente vai comprar fralda. Em dias de pandemia, como já foi dito, vocês não podem estar dentro do hospital. Mas sabe o que? Vocês podem ligar para pessoas que estão dentro do hospital. Eu sei que tem profissionais da saúde aí. Começar do Wellington. Ei, que tal ligar para profissionais da saúde para escutar e para poder esperançar? Estou terminando. O nosso método de acolhimento espiritual, ele tem um terceiro verbo, que é entregar. Eu disse que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Sim, claro que nós pensamos em morrer e em ser morto. Em ficar viúvo e ficar viúva. Em ficar órfão e não ficar. Teve um momento até bem especial da Silvia com o pai. Eu estava lá internada. E o pai estava aqui. E ele estava bem mal, depois que eles me contaram. E então ela sentou no piano e começou a tocar para o pai. Segundo ela, ela ficou tocando uma meia hora. E dali a pouco o pai se levantou. Se levantou disposto. Porque aquele tempo de amor da filha, de tocar para o pai, curou. Não curou da doença. Quando Jesus diz: estive doente, vocês cuidaram de mim, é cuidaram de mim, não é estive doente, vocês me curaram. Como estive com fome e vocês me deram de comer, é interessante. Porque enquanto nós cuidamos, este é o ambiente da cura. Mas não necessariamente da cura física, mas até mesmo da cura da nossa indiferença. Saber que a filha estava tocando para o pai é cura. É cura. Uau! Hoje mesmo é dia de tocar para o pai ou para a filha, para a esposa ou para o filho. Foi mais ou menos assim que a nossa história chegou a um ápice. 28. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique, jante conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Ele se sentou à mesa com os dois.
Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho? Enquanto nos explicava as escrituras? Ai, que especial! Enquanto explicamos as escrituras, nós somos convidados para a intimidade do outro. Jesus foi convidado para entrar na casa. E não só entrar na casa, Jesus foi convidado à mesa. Claro, este era um costume dos judeus, eles acolhiam as pessoas que estavam caminhando, mas ali, aqueles homens estavam com o coração aquecido. É lindo! Enquanto eles escutaram as escrituras. E aí o que Jesus faz? Torna viva, mais uma vez, a experiência de que o seu corpo foi partido em nosso lugar, por nossa causa. E foi essa canção antes desse tempo de ministração. Revelaste o teu amor por nós na cruz. É isso mesmo. E é aquele pão partido que pode ter tanto símbolo, né, tanta simbologia aqui para nós, que traz de novo vida. E eles voltam. Eles voltam para Jerusalém como testemunhas. Na nossa experiência, chegou a hora da alta. E a hora da alta, no caso do meu marido, estão vendo? Dá para ver? Ele entrou assim, né? Olha isso no dia que eu saí. Essa aí é a foto da alta, nós dois. Minha alta. Isso aqui é a época do obrigado que eu falei, que o amor cura várias manifestações de carinho. Alta do bem. O exame que alguns já fizeram. O Jacó saiu da UTI, a mesma alta que o coordenador da UTI, esse aqui, Dr. Dalton, também foi internado. Eles saíram junto. Eu sendo internada, vou terminar nessa aqui. No dia da alta do Jacó, a gente celebrou a ceia junto, lá no hospital. Mas antes de tomar o cálice, eu coloquei a aliança de novo nele. Porque vocês sabem, quando o paciente entra, né, seus pertences são retirados. E eu penso justamente nesta aliança que nós temos. Agora, não eu e meu marido, mas nós como igreja de Jesus. Para poder escutar, esperançar e entregar pessoas ao cuidado do Senhor. Porque nós somos testemunhas. Escolham então a vida e não a morte. E o que é vida, Érica? É ser testemunho da vida. Queria ouvir vocês. Não sei se a gente tem tempo, mas se umas 2 ou 3 pessoas pudessem responder o que chamou a sua atenção nesse texto de hoje, nessa partilha de hoje, que faz sentido para você. O Wellington já abriu, pode ser o primeiro para falar. Bom, para mim, eu estou vivendo a experiência de Emaús, o coração arder como os discípulos, né? Eu até aproveitei o chat para lembrar nossas experiências pentecostais, de gritar um aleluia. No chat dá para falar aleluia sem atrapalhar o pregador. Que bom. Eu quero falar, Érica. Fala, Lilian. Me chamo Lilian, estou aqui no carro, por isso que está um pouco escuro. A tua palavra me tocou profundamente. Hoje eu recebi uma prima que veio muito de longe, que não estava conseguindo bons cuidados no país que ela estava. Então, um caso bem importante. E saber que uma
amiga de Deus é uma oportunidade, né, para manifestação da glória do Senhor, e que nós podemos que cuidar não significa curar, assim, traz muito aprendizado e consolo para o meu coração, além de esperança. Amém. Amém, Lili. A fala de vocês, ela já é uma fala de testemunha, né? De pessoas que estão dizendo, ei, esta palavra está tocando aqui no meu coração. E ela glorifica a Deus, né? Porque Ele quem está dando, a palavra dele, é assim que a gente crê, pelo menos, né? Quem mais quer falar, a gente já vai terminando. Sim, Érica, eu sou profissional da área da saúde, trabalho com pacientes idosos, e assim, o que tocou muito no meu coração são os meus pacientes de câncer, que às vezes aparecem, e você começa a tratar e o Espírito Santo fala, não vai sarar, esse aqui vai. E quando Deus coloca você tratando, mesmo no paliativo, e Deus coloca a palavra para trazer o conforto no coração da pessoa, para acalmar, para trazer palavras de perdão, liberação de perdão. Então isso, e assim, não era assim, coisas que eu vivo, né? Não é palavra de vida, ó, você vai viver, não é isso. Mas é, enquanto você viver, seja feliz, tenha uma vida abundante, né? Entendo assim. Então, para mim, me toca profundamente, porque eu pego pessoas assim. Mais alguém? Certamente a pandemia não é invenção nossa, mas como nós reagimos é uma escolha. Eu fiquei na dúvida se ia dar o nome de testemunhas ou escolhas. E o Senhor coloca na nossa frente a possibilidade de escolher a vida. Eu escolho a vida. E sei que vocês estão aqui porque escolheram a vida também. Então, a igreja, diante desta decisão de escolher a vida, vai se tornando sensível a tantas experiências, porque há uma diversidade. Identificar alguns que estão na linha de frente é muito importante, porque eles são testemunhas do Senhor lá onde eles estão. E linha de frente não precisa ser só da área da saúde, são outras linhas de frente. Alguns que estão na área da educação, né, estão numa linha de frente de igual desafio. Alguns que estão em tantas outras áreas. Então, eu fico pensando que, por vezes, a experiência rica de oração que acabamos de ter, ela poderia se repetir, a gente reconhecendo quem são essas testemunhas e podendo sustentar essas testemunhas e fortalecer essas testemunhas e abençoar essas testemunhas. Enfim, eu queria deixar esta sugestão de que, como discípulos de Jesus, aqui na igreja, vida plena, vocês escolheram, embora, na verdade, o contraponto é que Jesus diz, eu escolhi vocês primeiro, Ele nos escolheu, e há uma escolha mútua, por isso uma aliança, que nós enviássemos vocês mais uma vez, porque se eu não tivesse experimentado aquele envio, talvez eu tivesse experimentado culpa. Se eu não tivesse experimentado aquela entrega, talvez eu não voltasse, e assim por diante, porque eu sou igual a vocês, né? Nós somos humanos. E é um privilégio estar lá no hospital de novo. E deixa eu contar, agora que eu já tive Covid, eu posso cuidar até daqueles que estão na UTI com Covid. Mas antes eu não poderia. Não sei explicar, mas é um tremendo privilégio. Alguns eu celebro alto e outros também preciso entregar. Então, eu queria convidar vocês a esta reconsagração da postura, né, de vida, aonde vocês estão. E talvez hoje no ambiente profissional.
queria mais uma vez orar, e eu amei o que você falou, Wellington, da oração pentecostal. Eu tenho experimentado pelo Zoom uma oração assim. Então é o seguinte, todo mundo abre o microfone e a gente ora todo mundo junto. Fecha o olho e me dá. Tudo bem que está sendo filmado, mas está valendo. É a nossa expressão de entrega, né, de reconsagração de vida ao Senhor neste tempo. E aí, no final, um de vocês vai orar, encerrando esse nosso momento. Vou pedir para o pastor Tom falar quem da igreja, né? Mas agora é uma hora de reconsagração, se vocês assim me permitem. Então, todo mundo abrindo o microfone, onde está. Quanto mais microfone aberto, melhor, porque dá certo, viu, gente? Fica tranquilo que dá certo. O melhor é abrir microfone, orar, fecha o olho e a gente ora no Espírito mesmo. Nós estamos reconsagrando nossa vida, nossa dedicação, né, como testemunhas do Senhor Jesus. Acho que é isso. Aceitam? Vou falar vocês e já. O Tom termina, então. Ou você quer indicar alguém, Tom? Pastora Milton. Pastora Milton. Então, pastora Milton, depois deixa a gente orar um pouco, e depois o irmão vai. Tá valendo, aleluia, glória a Deus e língua estranha. Tá valendo, tá bom? 1, 2, 3 e já. Deus, nós te damos graças, Senhor. Podemos ser chamados pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, pela Senhor, vida que o Senhor tem derramado sobre nós, pela vida que o Senhor é em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua soberania, pelo teu cuidado. Obrigado por cada detalhe que o Senhor se apresenta, se revela, se mostra. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por cada visita. Obrigado, Senhor, por cada companhia. Obrigado por cada atitude em que o Senhor movimenta no coração das pessoas. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Pela ação do teu Espírito, Senhor, que vai além de tudo aquilo que a gente pode pensar, imaginar, querer, desejar. Que esse seja um tempo mesmo de milagres. Obrigado pela tua manifestação poderosa. Obrigado, Senhor, pela tua direção. Obrigado pelo teu consolo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor é em nós, para nós, através de nós. Obrigado, Senhor. Seja louvado, Senhor, nas vidas, Senhor, de todos nós, na vida da Érica, da sua família, na casa dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor. Exaltamos nessa hora a vida dessa comunidade, Senhor, que deseja te servir ardentemente, Senhor. É o nosso jeito torto, atrapalhado, Senhor, mas que quer fazer a tua vontade, Senhor, para que Jesus seja honrado. Nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua poderosa mão, Senhor. Obrigado pelo teu amor imenso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ação espiritual, sobrenatural, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu carinho, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Querido, te louvo. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu Senhor. Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Espírito Santo, visitando sua bondade santa, Senhor. Visita o coração dela, Pai.
Nosso jovem. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ansiedade, Senhor. Coração, Jesus. Senhor, de forma segura, as coisas. Oh Deus, nós tivemos a oportunidade de cantar uma canção que antes a gente te conhecia de ouvir falar, mas agora a gente tem a oportunidade de caminhar com o Senhor. Amém. E nós te agradecemos porque hoje foi o tempo de caminhar com o Senhor. Amém. Hoje foi o tempo de ouvir a tua voz. Amém. Foi um tempo de ouvir o Senhor falando conosco. Aleluia. E nos chamando à vida novamente. Por isso a nossa voz é dizendo, sim, Senhor, nós queremos a vida. Amém. Sim, Senhor, nós queremos ouvir tua voz, sim. Nós queremos ser, sim, um instrumento nas tuas mãos. Sim, nós queremos, sim, ó Deus, como igreja, como irmãos, como pessoas, nós queremos ser, sim, ó Deus, instrumentos de a própria imagem de Jesus enquanto caminhamos. Obrigado pela vida da Érica, do Jacob, da Silvia, da Rita. Pedimos que o Senhor nos conserve em paz, com saúde, cuidando daquilo que eles necessitam, que a tua bênção esteja sobre eles de maneira especial, Senhor. Amém. Possam permanecer exercendo os seus ministérios, os seus dons, os seus talentos a serviço do teu reino de maneira tão linda. Agradecemos por esse tempo, te agradecemos por este encontro, no nome precioso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco e conosco permaneçam agora e sempre. Amém. 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 Queria
Obrigado. motivou também? Cadê a Érica? Ah, tá aqui. Subiu Ai, aqui. que surpresa Queria boa! agradecer Ver vocês, agradecer a família por compartilhar a história, o coração, a vida, a palavra. Não sei se Emaús era frio igual Curitiba, mas a palavra foi quente igual a que Jesus falou no caminho. Porque aqueceu os nossos corações. E a gente quer... Tem muita gratidão mesmo por ver vocês e ouvir, né? Mais do que ouvir até, ver como Deus tem atuado através da vida de todos vocês. Esses testemunhos são fabulosos. Porque onde há sofrimento, o reino de Deus chega, o reino de Deus passa e o reino de Deus modifica. Muito obrigado, viu, Érica?